Olá, aqui é o Ricardo Pelvan e vamos conversar hoje sobre como lidar com pessoas negativas. Você tem pessoas negativas aí na sua vida? Talvez você tenha no trabalho, talvez tenha em casa. É duro falar, mas às vezes a gente dorme com pessoas negativas, né? Não sei se é exatamente o seu caso. Mas é assim, como que você lida com essas pessoas? Você precisa usar uma técnica da programação neurolinguística, uma técnica da PNL. Inclusive a gente fala bastante sobre isso lá no Life Coach Training, aquele treinamento de 3 dias que eu já falei várias vezes para você. É uma técnica que a gente chama de rapport. O que é rapport? Alguém vem de uma forma negativa para cima de mim, né? Sei lá, reclamando da empresa, reclamando do produto, reclamando dos clientes, reclamando do governo. Alguém vem de uma forma negativa, eu faço rapport. O que é rapport? Eu concordo. A técnica é mais ou menos assim. Você precisa acompanhar a pessoa, acompanhar a pessoa, acompanhar a pessoa e fazer uma mudança. Então, alguém, sei lá, vamos pegar uma coisa que está acontecendo muito, né? Começa a reclamar do governo. Não, que esse governo, que a economia está ruim e tal. Eu começo a concordar. Nossa, é mesmo, né? Economia, nós vamos crescer talvez menos de 1% esse ano. Nos anos anteriores a gente não cresceu. Eu começo a concordar com a pessoa. Eu começo a criar rapport, eu começo a criar uma sintonia. E aí, porque se eu começo, não, imagina, você é louco, tal, a gente não está em sintonia, ó. Então eu começo a criar uma sintonia com a pessoa. E aí depois de um minutinho criando essa sintonia, criando esse rapport, criando essa conexão, aí eu viro para a pessoa e falo assim, poxa, mas o que a gente pode fazer para resolver isso na nossa vida, né? Realmente, se a gente for ficar dependendo do governo, a gente está ferrado. O que nós poderíamos fazer? O que será que eu poderia fazer? O que você poderia fazer? Sabe, acompanha e tenta buscar uma solução da pessoa. Tenta mostrar para ela que o poder da mudança está na mão dela. Sei lá, vamos pegar uma coisa de trabalho, né? Essa empresa é horrível, nosso líder é horrível, não estou aguentando mais, tal. Nossa, é mesmo, né? A empresa está passando por dificuldade, aquilo que o nosso líder fez, olha lá, rapport. E a pessoa vai se conectando comigo. E aí, de repente, né, eu faço uma pergunta, eu falo assim, poxa, mas o que será que a gente podia fazer para parar de sofrer? No meu caso, eu não estou sofrendo tanto, o que você poderia fazer para parar de sofrer? Né? Talvez poderia mudar de trabalho, talvez poderia tentar conversar com o líder, tal. Então o lance é acompanha e muda. Tenta fazer a pessoa mudar a forma de ela pensar. Às vezes a pessoa não muda na hora. Só que como você fez perguntas para ela, provavelmente essas perguntas vão ficar matutando na cabeça dela. E quanto mais você fizer isso, mais ela fica pensando. Às vezes na hora ela não dá o braço a torcer, mas ela pensa. E quanto mais vezes você fazer isso, ou ela vai mudar ou ela para de vir ser negativa com você. Porque toda vez você tenta buscar algo positivo nisso, como fazer uma mudança. Então, como lidar com pessoas negativas? Faça rapport, acompanhe e muda. E uma outra coisa importante, sabe? Você não pode permitir que essa pessoa altere o seu estado emocional. Você não pode deixar essa pessoa a te desequilibrar. Ela vem com a negatividade dela e você também começa a ficar negativo. Não, você tem que se blindar. Você tem que talvez pensar assim, isso aí é um problema desse cara. São crenças limitantes que talvez ele tenha que trabalhar lá no Life Coach Training. São crenças limitantes que ele tem da vida. Eu não sei nem o que essa pessoa passou na infância dela para pensar desse jeito. Né? Você tem até um pouco de aceitação pela pessoa, porque você não sabe a história de vida dela. Você quer um outro exemplo? Quando eu resolvi ser empresário, ser empreendedor, eu vendia cursos de informática numa escola de informática. E aí eu cheguei para meu pai e falei assim, vou abrir uma empresa. Eu vou ser empresário. Meu pai, você é louco, ser empresário e tal. Não, tem que ser funcionário. Eu fui funcionário de 30 anos no banco e tal. Ele veio de uma forma toda negativa para cima de mim. Eu, mesmo na época sem saber, eu criei rapport e mudei. E aceitei. Poxa, eu não sei o que meu pai passou. De repente ele teve lá, ele já tentou ser empresário, tal, não conseguiu, sabe? Então não permita que a pessoa detone o seu estado emocional, que ela te mude. Ela não tem fé.
ela não acredita naquilo que você acredita. Então esse é um problema dela, que talvez ela vai ter que trabalhar isso daí. Mas você acredita, você tem fé, você acha que você vai conseguir. E aí quem que vai ganhar nessa história? Vai ganhar ele, né, com essa negatividade, ou vai ganhar a sua fé, ou vai ganhar o seu acreditar? Né? Então tá aí, 2 dicas, né? Acompanhe e muda, que é o tal do rapport, e não permita que a pessoa abale a sua fé, abale aquilo que você acredita. Isso é seu. Se eu tivesse ouvido meu pai, eu talvez ia ser um funcionário até hoje, não sei se estaria mais ou menos feliz, né? Mas talvez eu não teria tudo que eu tenho hoje, que eu acabei conquistando hoje. Legal? Bom, sempre no final do vídeo eu te convido para vir para o Life Coach Training. Você vê, um dos objetivos do Life Coach Training é saber lidar com pessoas. Né? A inteligência emocional, eu aprendi a lidar comigo mesmo, com os meus medos, minhas raivas, as minhas tristezas, mas eu também saber lidar com o outro. As tristezas dos outros, a raiva do outro, o medo do outro, e eu não deixar ele me contaminar, e eu de alguma forma contribuir para a vida dele também, porque coitado é uma palavra muito feia, né? Mas assim, ele também tem problemas emocionais lá, e de repente a gente pode ajudar de alguma forma. Legal? Então, coloca os seus dados aqui embaixo, conheça o Life Coach Training, dá uma ligada para a minha equipe, gostaria muito de ter você nessa próxima turma. Até lá, tchau!